Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns temas relacionados com os impactos da inteligência artificial, com base em dois vídeos, né? Uma da Lucilena Galvão e outro do Yuval Harari, que segue aqui em anexo. Então esses meus comentários são ideias assim, que eles trataram ou que surgiram quando eu vi esses dois vídeos, né? Trazer aqui para compartilhar com vocês. Bom, primeiro, no vídeo da Lucilena, né, ela começa falando então que a invenção nunca vem do nada, né? Então a máquina nunca vai ser capaz de inventar. Bom, a pergunta é, será? Porque essa ideia de que a invenção nunca vem do nada, né? Ela sempre são saltos abruptos, né? Esse é um conceito que está bastante disseminado, mas que não reflete o que a gente vê nos documentos de patente, né? Nos documentos de patente, o que a gente vê é uma série de inovações incrementais. Esse salto, na verdade, é o que as pessoas veem. As pessoas veem o salto, é como se fosse a ponta de um iceberg. Mas até chegar nesse salto, na verdade, houve uma sequência de pequenas invenções. Então, as patentes são uma sequência de pequenas invenções. Você pega o rádio não foi, não tem nada e agora tem rádio. Pum, não é assim. O rádio, se você for pegar o rádio do Marconi, ele não tem nada a ver com o rádio que você conhece hoje. Aquilo é uma evolução muito gradativa do, pega do Marconi, o que ele fez em relação ao que o Hertz havia feito, enfim, sempre vai puxando para trás, sempre é uma sequência gradual, tá? Então, esse conceito de salto, ele é meio questionável. Aí ela fala, o homem, na verdade, roubou o lugar das máquinas, né? Porque o homem fez uma série de tarefas mecânicas que hoje a máquina está tomando lugar. Então, o que vai haver para a gente sempre haverá nosso espaço para essa coisa que não é mecânica, né? Não é automático. Isso sempre vai ter espaço para o homem, né? Então, aí eu fico pensando, quer dizer, então o que vai sobrar para a gente é o que é subjetivo, subjetivismo, as intuições, o metafísico vai sobrar para a gente. Então, eu vejo, assim, dentro desse cenário, que a tendência é que o fundamentalismo aumente, né? Se a gente vai ficar só com essa parte mais subjetiva, então o fundamentalismo vai aumentar. Fiquei pensando nisso. Ela trata da questão dos símbolos, né? Os símbolos, eles, é, a invenção, ela faz símbolos, intuições inimagináveis, né? Mas será que a máquina não vai poder simular isso? Por exemplo, você pega um gerador de número aleatório, tá? Hoje a gente tem geradores de números pseudo-aleatórios. Para todos os efeitos, é um número aleatório. Então, se você está dizendo que a invenção ela não é capaz de fazer associações, ela sempre faz a partir da lógica associações, não necessariamente. Você pode programar para que a máquina parta de uns pontos de princípio aleatórios, né? Então, eu vou forçar ela a dar saltos aleatórios para ela verificar se aquilo confere ou não. Aí ela, opa, isso aqui confere, então peguei. Ela a partir de uma aleatoriedade. Isso pode ser programado. O ponto de vista dela nem é sempre uma sequência lógica. Eu posso dar um ponto de start inicial de aleatoriedade para ela e simular essa aleatoriedade. O símbolo conecta o nosso mundo com o mundo das ideias, de Platão, né? E é sempre essa relação vertical, né? E o computador nunca jamais vai poder fazer essas relações verticais, porque ele nunca vai poder conectar com o infinito, com Deus, com o metafísico, né? Aí eu pergunto, mas mesmo partindo dessa conexão que ela está fazendo, essa conexão do símbolo, do metafísico com o homem, ela depende do homem ou ela depende de Deus? Não é Deus que faz essa conexão? Ou que permite essa conexão? E se a gente for pensar nisso, então, partindo do princípio que eu falei dessa aleatoriedade, que a máquina pode simular aleatoriedade, ela pode partir de uma aleatoriedade para chegar no conhecimento. Nesse momento que eu insiro o elemento incerteza na máquina, será que então Deus também não pode atuar nessa incerteza, da mesma forma que atua no homem? Bom, outra questão. É, a máquina não pode fazer poemas, não pode fazer obras de arte, né? Segundo ela argumenta. Será que não? A gente já tem máquinas aí fazendo poema e fazendo obra de arte. Inclusive, os próprios críticos de arte não são capazes, muitas vezes, de distinguir
entre aquela obra criada pelo computador e o que seria uma obra real. Sexto, ética. A máquina nunca vai poder ter ética, porque nunca vou poder programar a máquina para ter. Mas é uma questão de você botar as regras, né? Ou seja, eu posso definir para a máquina, falar assim, olha, use a regra de ouro como padrão de ética, ou seja, não queira fazer para você tudo aquilo que prejudique você ou a um ser humano. Programa ela para isso. Então, a ética dela vai ser isso, ela vai tomar decisões que sempre sigam essa regra. Não temos como reduzir o belo a regras. O sagrado é a função de dar sentido às coisas, segundo Mircea Eliade. Sagrado é aquilo que dá função, sentido às coisas. E aí, o que renova a cultura é exatamente essa intuição, essa indeterminação, esse subjetivismo. É isso que renova a cultura, a criação, a invenção, isso que renova a cultura. Se a máquina ficar sempre remoendo em cima da mesma base de dados, né, ela nunca vai estar criando coisas novas. E ela vai tender a estagnar a cultura. Né? Mas aí, novamente, ela está partindo do ponto de que você não pode inserir o elemento de incerteza na máquina. A questão é, será que não pode? E a questão do Yuval Harari, ele destaca que a inteligência artificial, na verdade, ela consiste em uma transferência de poder. Ela não é como outras revoluções, porque, na verdade, a máquina está tomando decisões. Isso nunca aconteceu em outra tecnologia. Então, há uma transferência de poder para a máquina. A questão não é saber se isso é intencional, ou seja, o próprio homem, muitas vezes, ele quer transferir esse poder. Você quer, por exemplo, você pega uma relação, você é um chefe de divisão, você tem que tomar uma decisão com o seu servidor, mas sempre vai rolar estresse, etc. E tal. Então, muito melhor que tivesse uma máquina que eu deixasse para ele decidir. E se você tiver algum problema, resolve aí com a máquina. Então, é uma maneira de você transferir poder, e não necessariamente isso é algo que não seja desejado pelo homem, né? Aí ele fala da questão da regulação, fala das plataformas, o Yuval Harari, né? Que as plataformas, elas alegam que são meros instrumentos, né? Como o rádio. Então, o rádio poderia ser punido por transmitir uma notícia falsa? O rádio é um mero instrumento, né? A, a internet e as redes sociais também são meros instrumentos. E o Yuval Harari contesta isso, que eles assim, não são tão passivos assim, né? Porque quando você vai na tua linha do tempo, da tua rede social, né? Ela vai te colocando ali notícias ali. E ela pode muito bem te induzir a um pensamento. Então, existe um elemento ativo da rede social que ela forma opiniões. E a gente já viu esses resultados em eleições. Então, ela sugere vídeos para você ver e meio que inconscientemente vai te orientando para uma determinada via, né? Outra coisa, você pega, por exemplo, vídeos no YouTube. Você pega um vídeo que é um tom moderado, tá? Você pede um vídeo que é um conspiratório. Qual dos dois você acha que vai dar mais view? O conspiratório. Então, quando o YouTube sugere vídeos para você assistir, ele tende a sugerir aqueles que darão mais engajamento. Então, seguindo essa regra, ele vai propalar aí o conspiratório. Tanto que o que mais se vê são teses conspiratórias que já estavam até perdidas e que foram ressuscitadas nas redes sociais. Né? Então, esse elemento, né, tanto esse das plataformas poderiam ser regulados, né? Esse poderia ser regulado. A própria plataforma poderia ser regulado com relação ao conteúdo e o algoritmo que ela sugere dos vídeos, né? E a outro ponto que o Yuval fala da regulação é a questão de você construir uma máquina para falsificar o humano, para ele pregar mentiras. Então, eu pegar, por exemplo, a imagem de uma pessoa e fazer um vídeo com ela falando coisas que ela não disse. Então, isso é uma coisa que poderia ser responsabilizada legalmente. Eu acho que não, acho que pelo próprio direito de imagem você já teria algum grau de responsabilização, né? Mas, enfim, você clonar pessoas para falar coisas que ela não disse, isso poderia estar melhor regulado, tá?
E outra questão que o Val falou, né, que essa ideia do metaverso, mundo puramente espiritual, mundo puramente das ideias, no fundo, o Yuval entende que isso é uma realização do ideal platônico, né? Platão sempre tinha essa coisa do mundo ideal como o mundo das ideias, distante do mundo material, que é a degradação, né? E, de repente, isso está realizando o ideal platônico de se libertar do corpo, né? Então, esse ideal, ele, de certa maneira, é um cumprimento daquilo que já vinha há milênios, o homem já vinha almejando. Ele fala também dos riscos da democracia, é, essa questão das mentiras, elas representam, né? Qual a característica que seria mais importante das pessoas para esse mundo da inteligência artificial? Ele chama a capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação é a principal característica, a característica que vai ser mais valorizada para esse novo profissional do mercado de trabalho que se avizinha aí com a chegada da inteligência artificial. Muito obrigado, então.